Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, na verdade, continuar falando sobre funções oxigenadas. Nós vamos falar aqui de cetonas, aldeídos e de éteres, beleza? Não necessariamente nessa ordem. Primeiro, vamos começar falando dos éteres. Os éteres são compostos orgânicos em que o oxigênio está diretamente ligado a duas cadeias carbônicas, ou seja, a dois grupos alquila ou arila. Lembrando que grupos alquilas são aqueles derivados, originados lá nos alcanos, e o grupo arila é qualquer grupo que contenha uma estrutura relacionada ou derivada ao anel benzênico. Exemplo, vocês conseguem perceber aí duas moléculas de éteres, onde eu tenho dois grupos alquilas ligados diretamente ao oxigênio, no primeiro exemplo, e eu tenho um grupo arila e um alquila no segundo exemplo. Tá? Conforme vocês podem perceber, a fórmula geral dos éteres vai ser o oxigênio entre dois radicais orgânicos, que podem ser iguais ou diferentes entre si. Podem ser grupos alifáticos ou aromáticos, tá? Conforme vocês podem ver nos exemplos. Os éteres, eles também são denominados óxidos orgânicos e podem ser considerados como derivados da própria água, onde acontece a substituição dos hidrogênios desta molécula, então, água, por grupos orgânicos. Se um hidrogênio é substituído por um grupo orgânico, temos a função álcool, que nós já vimos aqui, e evidenciamos a diferença entre fenóis e enóis na aula passada. Mas quando, nessa segunda seta aí, quando os dois hidrogênios da água são substituídos por radicais orgânicos, que contêm uma cadeia carbônica, nós temos o éter. Então, o éter nada mais é que o oxigênio como um heteroátomo dentro de uma cadeia carbônica, beleza? Na legenda aí a gente vê também que eu posso ter um éter simétrico, quando os grupos que estão ligados ao oxigênio são iguais, ou assimétricos, quando os grupos, os radicais orgânicos ligados ao oxigênio, são diferentes. Podemos ter ainda os éteres alifáticos, nos quais nenhum dos grupos orgânicos são aromáticos. Temos também os éteres aromáticos, nos quais os dois radicais ligados ao oxigênio obrigatoriamente são aromáticos, ou ainda éteres mistos, que um grupo é aromático e o outro grupo ligado ao oxigênio não é aromático, por isso misto. Tem uma mistura dos dois perfis. Os éteres também podem ser cíclicos, na verdade, compostos heterocíclicos, nos quais o oxigênio é o heteroátomo, conforme vocês podem ver aí nessas três moléculas. A primeira aí é chamada de óxido de etileno, ou epoxetano. A segunda é o tetrahidrofurano. E a terceira, o dioxano. Aqui, neste momento, e nesse nível de ensino, nós não vamos preocupar com essa nomenclatura, tá? De compostos muito complexos. O importante é a gente reconhecer a função éter nessa estrutura cíclica, ok? Oxigênio e entre carbonos, perfeito? Sempre que a gente estuda as funções orgânicas, e o que mais cai desde em vestibulares até mesmo no Enem, está relacionado com o reconhecimento do composto, reconhecimento do seu grupo funcional e, assim como propriedades físicas e químicas, assim como relacionar as estruturas com os seus nomes, privilegiando sempre a nomenclatura IUPAC. Então, a nomenclatura IUPAC dos éteres, elas obedecem à seguinte fórmula geral. O prefixo
do radical orgânico menor, seguido da palavra oxi, mais o nome do hidrocarboneto com radical maior. Radical menor é aquele que a gente vai entender que tem menos carbonos, e o radical maior é aquele mais complexo, ou seja, que tem um maior número de carbonos. Então vamos para os exemplos. Vocês podem perceber aí, olha, que eu tenho oxigênio e de um lado um grupo R, do outro lado outro grupo R. Eu vou escolher o menor para começar o nome. Qual que é o menor? O que tem apenas um carbono. E o maior é o que tem 3 carbonos. Então eu tenho aí o metóxi, que é o prefixo met do radical menor, met, um carbono, né? Metóxi, já juntando com a expressão oxi, metóxi, e o nome do hidrocarboneto de maior cadeia carbônica, que seria 3 carbonos propano, então metóxipropano. É importante esse 1 na frente, ele é necessário por quê? Então fica 1 metóxipropano, porque esse grupo metóx poderia, que é oxigênio ligado ao metil, poderia estar ligado no carbono 2 do propano, certo? Então, como há outra possibilidade, eu tenho que informar, porque também existe o éter 2-metoxipropano. Faça uma avaliação mental aí e veja se consegue chegar na fórmula estrutural do 2-metoxipropano, beleza? Observamos aí também, nesse caso aqui, nós temos 2 grupos iguais, certo? Então, o menor e o maior não vou olhar por essa diferenciação entre maior e menor. Eu vou pegar, então, o prefixo do R menor. Qual que é o prefixo? Olha, é fenil, é o grupo fenil. Quando eu tenho o anel aromático considerado um radical, é o fenil. Então, é fenoxi e o hidrocarboneto, benzeno, certo? Quando eu penso no hidrocarboneto, é benzeno. Quando eu penso no radical, é fenil. Então, é fenoxibenzeno. Olhando essa terceira molécula aí, qual que é o radical menor? É o metil. Então, é metóxi. E qual que é o nome do hidrocarboneto mais complexo, com maior número de carbonos? É benzeno. Então, metóxibenzeno. Beleza? Tranquilo. Faça um exercício mental aí, se vocês conseguem nomear outros compostos baseados nessa regra. A IUPAC também considera outra forma de nomear os éteres. Qual forma seria essa? Seria éter, seguido dos grupos, do nome dos grupos R e R', que eles podem ser diferentes. Só que aqui a gente observa que eles vão ser dados em ordem alfabética. E nós vamos acrescentar a esses nomes a terminação ílico. Beleza? Vamos aos exemplos então. Olha, eu tenho 2 grupos iguais com 2 carbonos. Perfeito? Então é o etil. Então é éter, a primeira palavra é éter. Como são 2 grupos iguais, eu uso o prefixo di, dietil, certo? Então éter, dietil, terminação ílico. Éter, dietílico. Tranquilinho? Olha, aqui eu tenho 2 grupos fenílicos, né? Então, éter difenílico. Di porque o fenil aparece 2 vezes, como o radical R e R'. São iguais. Difenílico, éter difenílico. Veja bem que aqui eu vou ter um exemplo mostrando que eu vou ter que privilegiar a ordem alfabética. Fenil e metil, quem vem primeiro? F, fenil vem antes do M de metil. Então, éter, a palavra é éter, fenílico e metílico. Perfeito? Veja bem que eu pus a expressão ílico nos 2 nomes. Beleza? Faça uma avaliação aí e vê se consegue extrapolar isso para outros compostos. É o que eu sempre falo, vocês não devem ficar presos só a essa aula,
tá? Devem aprofundar nos materiais didáticos que vocês têm, nos recursos que vocês têm. Peço desculpas também pela qualidade das estruturas, tá? Porque elas foram digitalizadas, não parti do arquivo em PDF do livro, tá? Porque eu estou trabalhando com diferentes livros na construção, na elaboração dessas aulas. Aqui a gente consegue observar também que existe uma relação entre temperatura de ebulição e tamanho da cadeia carbônica. Conforme vocês podem observar, nós temos aí 3 estruturas de éteres diferentes. Obviamente, a gente percebe que o éter ele tem um grupo, o oxigênio, um átomo eletronegativo. Então, nós podemos dizer que o éter tem uma certa polaridade, tá? E com isso as ligações que acontecem nos éteres são do tipo dipolo-dipolo, certo? E à medida que aumenta-se a massa da molécula, o número de átomos de carbono e de hidrogênio na molécula de um éter, a superfície de contato e o número de interações intermoleculares nessas moléculas vai aumentando também, o que faz com que seja necessário um despreendimento de maior energia, um fornecimento de maior energia, para promover a ebulição dessas moléculas. Obviamente, a temperatura de ebulição é proporcional ao tamanho, à massa da molécula. Perfeito? Maior massa, maior temperatura de ebulição. É o que a gente consegue perceber aí, tá? De acordo com o que a gente já tinha visto lá nos próprios hidrocarbonetos. Outras funções que nós vamos falar aqui brevemente, tá, pessoal? Eu indico para vocês, quem quiser entender um pouco mais a origem dessas substâncias, como elas foram descobertas, onde elas estão presentes no nosso dia a dia, podem pesquisar um pouco sobre o assunto. Mas o objetivo meu aqui é simplesmente passar para vocês os grupos funcionais para que a gente possa reconhecer essas moléculas pertencentes a essas funções orgânicas e também, a partir da estrutura, saber dar o nome, ok? Então, por isso que é importante a gente sempre entender minimamente os nomes de acordo, principalmente, com as regras da IUPAC, que, conforme eu já disse, é a entidade da química que regulamenta, né, normatiza as questões do mundo da química, para a gente ter uma linguagem universal no próprio planeta, né? Pois bem, os aldeídos, eles são compostos orgânicos que possuem o grupo funcional C-O-H. E as cetonas têm o grupo C-O. Lembrando que esse carbono das cetonas é um carbono secundário, ou seja, além de fazer a dupla com oxigênio, ele obrigatoriamente está ligado a 2 outros carbonos. Perfeito? Isso é um carbono secundário, um carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. O grupo funcional dos aldeídos, que é o C-OH, de forma abreviada CHO, ele é denominado aldoxila, metanoíla ou ainda formila. Tá certo? Essa formila é talvez em homenagem ao aldeído mais simples e que na nossa história foi amplamente utilizado, que é o formaldeído, tá certo? Que é quando eu tenho um aldeído com apenas um átomo de carbono em sua molécula. Já o grupo funcional das cetonas, C-OO ou abreviadamente CO, obviamente vocês vão usar os seus conhecimentos sobre ligações químicas, valência, para entender que o carbono vai fazer 4 ligações, o hidrogênio faz uma ligação e o oxigênio 2 ligações. Tá? Então, esse grupo funcional das cetonas, o nome dele é carbonila, que está presente também nos aldeídos. Costuma-se chamar tanto os aldeídos como as cetonas, por terem a carbonila, de compostos carbonílicos. Beleza? Se precisar,
pausem esse vídeo e façam as suas anotações. Não deixem passar batido algumas informações importantes que estão. A nomenclatura dos aldeídos, de acordo com a IUPAC, ela obedece a seguinte forma: prefixo mais infixo mais terminação -al. Vamos aos exemplos então. Olha, o aldeído mais simples ele vai ter um carbono em sua molécula, então mete -an, porque tem ligação simples desse carbono com o hidrogênio, né? Não tem mais carbonos. Meta, terminação -al, metan-al, metanal. Beleza? Esse também é o formaldeído, tá? Formol, conhecido como formaldeído. O nome de acordo com a IUPAC, metanal. Nós temos também aqui, olha, o prefixo referente a 2 carbonos, et, só ligação ligação simples entre esses carbonos -an, terminação de aldeído -al, etanal, perfeito. Nesse terceiro exemplo, a gente traz aqui um aldeído ramificado. Obviamente que eu tenho duas possibilidades de numerar a cadeia carbônica, é aquela velha regra que a gente já conhece desde a nomenclatura lá dos hidrocarbonetos. Detalhe que aqui eu vou privilegiar o grupo funcional do aldeído, tá? Para escolher a numeração, a ordem da numeração. Então, conforme vocês podem perceber, para que o grupo funcional fique no menor carbono possível, que é o carbono 1, eu tenho que começar a numerar da direita para a esquerda. Sendo assim, a gente percebe que eu tenho duas ramificações iguais, e elas são chamadas metilas, porque é o grupo CH3, do carbono 2. Obviamente, então eu vou informar os números onde aparecem essas ramificações, entre vírgulas, né, os números entre vírgulas, 2,2, porque as ramificações são iguais, metil, que são ramificações metilas, 2,2 de metil, cadeia carbônica do aldeído. Cadeia carbônica principal são 4 carbonos, but, só tem ligação simples entre eles, -an, terminação de aldeído, -al, 2,2 de metilbutanal. Aqui, para exemplificar também, nós temos um aldeído no qual o grupo funcional aparece 2 vezes, então basta usar a terminação dial, referente ao número 2, que é 2 vezes o número, 2 vezes o grupo funcional aparecendo. 2 carbonos, então, etanodial. É bem intuitivo, tá, pessoal? Mas eu aconselho vocês também a buscarem mais exercícios para fixar melhor, caso tenham dúvidas. No final dessa aula, a gente faz alguns exercícios também. A nomenclatura das cetonas é basicamente igual à nomenclatura dos aldeídos, só que você substitui a terminação -al por -ona, tá? Cetona, terminação -ona. Aldeído, terminação -al. Então, prefixo mais infixo mais -ona vai ser a fórmula geral que a gente vai adotar para dar nome às cetonas. Conforme vocês estão vendo aí, 3 carbonos, a carbonila no carbono secundário, propanona, propan-ona. Perfeito? É bem intuitivo. 2, a carbonila no carbono 2. Observe que nesse segundo exemplo eu não preciso informar a posição da carbonila, porque eu não poderia ter uma cetona começando com a carbonila no primeiro carbono, porque esse carbono não seria um carbono secundário, e sim primário, então não teria função cetona, certo? Eu não tenho outra possibilidade para ter uma cetona com 4 carbonos em sua molécula e que a carbonila não esteja no carbono 2. Dessa forma, eu não preciso informar o 2 no nome. O nome, então, fica simplesmente butanona. Se eu tivesse já agora 5 átomos de carbono, eu precisaria formar a posição da carbonila. Veja bem que aqui, olha, já foi necessário. Além de ter mais átomos de carbono na cadeia principal, eu tenho agora uma cetona ramificada. Qual a melhor maneira de numerar?
de forma a privilegiar que a carbonila, que é o grupo funcional da cetona, ocorra no menor carbono possível. Obviamente, se você perceber aí, essa ordem é da esquerda para a direita, deixando o grupo funcional carbonila no carbono 2. Então, podemos perceber que eu tenho uma ramificação metil no carbono 3, o nome do composto fica 3-metil, cadeia carbônica com 5 carbonos, pentan, e no carbono 2, a carbonila, o grupo da cetona. Então, terminação ona. 3-metil, pentan, 2-ona. Certinho? Temos ainda aqui uma cetona de estrutura cíclica, né? Obviamente, a carbonila está como se estivesse no ciclopentano, então é uma ciclopentanona. Então temos aí a ciclopentanona. Temos ainda, no caso, uma diona, conforme essa estrutura aqui, duas carbonilas, no ciclo hexano. Então, o ciclo hexano, a posição das carbonilas, porque elas poderiam estar em posições diferentes, então tem que formar a posição. Se uma está no 1, a outra está no 3, porque salta um carbono da estrutura cíclica. Então, é ciclo hexano 1,3 diona. Tá? Nada muito novo em relação ao que a gente já vinha adotando. Observe que eu tenho que olhar, inclusive, o sentido horário ou anti-horário para numerar, privilegiando a menor posição possível para os grupos funcionais. Beleza? Por isso, 1 e 3 é a posição. Ciclo hexano 1,3 diona, essa última estrutura. Observe também que aqui a gente traz uma tabela relacionando a temperatura de ebulição versus a cadeia carbônica. E vocês podem perceber, é bem intuitivo, que nessas moléculas, aldeído e cetona, por terem polaridade, devido à presença do oxigênio aí, que é um átomo muito eletronegativo, eu tenho uma molécula polar. Então, a interação intermolecular que existe entre moléculas polares é a interação de polo, certo? Já que a interação é a mesma, eu tenho que analisar o tamanho da cadeia carbônica. E vocês vão perceber aí que a temperatura de ebulição para esses compostos aumenta à medida que se aumenta o tamanho da cadeia carbônica, ou até mesmo em relação à massa da molécula, a massa do composto. Certo? Porque aumentando a cadeia carbônica, e isso reflete na massa, eu estou aumentando a extensão da molécula e eu estou aumentando a superfície de contato e, com isso, o número de interações intermoleculares. Mais interações intermoleculares, numa maior massa, mais energia vai ser necessária para eu separar essas moléculas e promover a ebulição. Beleza? Agora, aqui nós temos, brevemente, alguns exercícios para a gente treinar. Observe que os exercícios, não consigo separar exercícios às vezes que tem só o conteúdo relacionado à aula que nós estamos assistindo nesse momento, começam a somar conteúdos que a gente já viu em aulas passadas e até mesmo antecipar alguns conteúdos que a gente ainda vai ver com maiores detalhes. Então veja bem, a seguir são apresentadas as estruturas moleculares de algumas substâncias orgânicas. Identifique as funções orgânicas de cada uma das substâncias. Olha, nós não detalhamos essa primeira. Essa primeira eu tenho a carbonila, mas também o carbono da carbonila está ligado a uma hidroxila. Isso aí é um ácido orgânico, ácido carboxílico. Beleza? Nós vamos falar nas próximas aulas sobre ele. A estrutura 2, eu tenho um nitrogênio lá, é uma função orgânica nitrogenada. Certo? É uma amina. A gente ainda vai falar sobre as aminas. A terceira é o que a gente viu na aula de hoje. Olha, a carbonila ligada a um carbono secundário. Esse carbono aqui é um carbono secundário, então é cetona. E essa quarta estrutura, eu tenho aqui, olha,
uma carbonila de um aldeído. Perfeito? É o benzaldeído. Só pode ser a letra D, então. Perfeito? Essa outra questão fala o seguinte: o composto conhecido como tricloroanisol, TCA, encontrada nos grãos de café robusto e em alguns tipos de vinhos, confere à variedade do café o cheiro característico de terra. A fórmula estrutural do TCA está representada a seguir. De acordo com os conhecimentos sobre química orgânica e analisando a estrutura apresentada, os grupos encontrados são das funções. Olha, nós observamos aqui nessa aula de hoje, nós já vimos o oxigênio entre dois carbonos, isso é éter. E se destaca, é gritante nessa molécula a presença do cloro. Cloro é um halogênio. Então, um halogênio numa estrutura orgânica, eu tenho um haleto orgânico. Resposta, então, letra B, éter e haleto orgânico. A acroleína é uma substância cuja estrutura está aí, né? Fórmula estrutural condensada. É uma substância muito tóxica e cancerígena. Ela se forma em diversos tipos de transformações químicas, entre elas as que ocorrem quando um óleo vegetal é reutilizado por diversas vezes em frituras. A acroleína é um. Veja bem, olha, eu tenho a terminação CHO. Se eu usar os meus conhecimentos que o carbono vai fazer 4 ligações, o oxigênio 2 e o hidrogênio 1, eu chego à função que aqui tem um carbono ligado a uma carbonila e a um hidrogênio, ou seja, ao grupo característico do aldeído. Então, isso aqui é um aldeído. E eu tenho esse CH2 ligado ao CH. Obviamente, se eu tenho esse CH2 aqui, olha, na parte terminal da molécula, ele tem que estar fazendo uma ligação dupla. Convido vocês a rascunharem no papel a estrutura dessa molécula e vocês vão ver que, então, eu tenho um aldeído e eu tenho uma insaturação no final desse aldeído, certo? Obviamente, é um aldeído insaturado, ok? Para concluir, vamos analisar essa outra questão aqui. As propriedades físicas dos compostos orgânicos variam, levando em consideração a polaridade, a massa molecular e as forças intermoleculares. Então, analisando a tabela abaixo, ela foi para o lado para ficar melhor o slide aqui, tá, pessoal? Uma adaptação que eu fiz. Pode-se afirmar que vocês percebem, então, que o composto 1, olha, convido vocês a fazer o exercício, é um aldeído, tá? O composto 2 é uma cetona, o composto 3 um álcool e o 4 um ácido carboxílico. E tem aí os pontos de ebulição em graus centígrados deles, tá? Então vamos analisar as afirmativas. Os compostos orgânicos 1, 2, 3 e 4 são polares? Sim, todos eles são polares, que eles têm grupos, né, o oxigênio muito eletronegativo, grupos dotados de elétrons livres, cargas, que vai dar polaridade à molécula. Eles pertencem à função química aldeído, o primeiro, sim. Éter, o segundo não, já está errado. O segundo é cetona, beleza? Então a gente descarta essa daí. Está errada. Os compostos 1 e 2 possuem ponto de ebulição menores que os dos compostos 3 e 4, devido a apresentarem forças intermoleculares dipolo-dipolo? Sim, são menores porque apresentam dipolo-dipolo. Perfeito? Visto que são aldeído e cetona. Já o 3 e 4, por ter hidroxila, tanto o álcool quanto o ácido carboxílico, eles têm a hidroxila. Logo, se eles têm hidroxila, eles têm a possibilidade de formação de ligação de hidrogênio. Então, os compostos 1 e 2, por não fazerem ligação de hidrogênio, eles têm temperatura de ebulição menores, sim. E a interação que ocorre entre as moléculas dele é dipolo-dipolo. Está correta a 2. Afirmativa 3. O composto 4
apresenta maior ponto de ebulição devido principalmente às pontes de hidrogênio presentes e maior massa molecular? Olha, se você observar, sim, ele tem 2 oxigênios, então ele tem uma massa molar maior e ele tem a hidroxila que permite a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, recapitulando, é quando o oxigênio de uma molécula interage com o hidrogênio de uma outra molécula. Perfeito? Então está correta. A 2 e a 3 até agora está correta. Vamos para a 4. A 4 diz o seguinte: a diferença entre o ponto de ebulição dos compostos 1 e 2, certo? Que é o aldeído e a acetona, deve-se principalmente à massa molecular, visto serem compostos polares com a força intermolecular pontes de hidrogênio. Olha, estaria certo se não falasse pontes de hidrogênio. Na verdade, o termo mais atual é falar ligação de hidrogênio, não ponte de hidrogênio. No entanto, 1 e 2 são moléculas polares e não têm a hidroxila, então não fazem ligação de hidrogênio. A 4 está errado. Correto, então, 2 e 3, afirmativa D. Pessoal, obrigado pela atenção. Não fiquem por aqui. Se aprofundem, tá certo? Estou à disposição para tirar dúvidas lá nas nossas plataformas. Obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima aula.